Estamos de volta com o debate entre os candidatos a governador de Alagoas. Esse bloco será de temas determinados, lembrando que também nesse bloco cada candidato pode perguntar e responder apenas uma vez. Então vamos ao sorteio do primeiro tema. É segurança. Por ordem do sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Pinto de Luna. Por favor, para quem o senhor gostaria de fazer a sua pergunta? Eu vou perguntar para o Renan. Ok, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Renan, entre os flagelos de Alagoas está o tráfico de drogas. O tráfico de droga impera e esse tráfico é causador dos homicídios que estão aí, é causador dos crimes contra o patrimônio que estão aí. Hoje o alagoano, eu tenho certeza que não se sente seguro. Ninguém se sente seguro. Quais são as suas medidas para melhorar essa segurança que o senhor fala que está boa? Candidato Renan Filho, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiro eu queria dizer ao alagoano que eu nunca falei que a segurança está boa. Isso é desinformação do candidato Luna. O que eu falo sempre é que hoje Alagoas é o estado que mais reduz violência no Brasil. Isso não sou eu que digo, é o anuário estatístico da violência. São dados oficiais, que o Luna talvez não conheça, porque ele passou os últimos 4 anos fora de Alagoas e voltou para cá só para ser candidato ao governo do estado, substituindo o Collor. Mas nós temos muitos investimentos na segurança e o alagoano sabe. Nós convocamos a reserva técnica, fizemos concursos públicos para 1.000 novas vagas para a Polícia Militar e já chamamos. Nós chamamos a reserva técnica da Polícia Civil, implantamos os Centros Integrados de Segurança Pública, os CISPs, que reduziram sempre mais de 40% das mortes nas cidades onde foram implantados. Lançamos a Força Tarefa e as viaturas amarelas, construímos batalhões de polícia, construímos delegacias especializadas em Maceió, aqui no bairro de Bebedouro, para investigar crimes feitos pelo narcotráfico e crimes contra a vida. Fizemos o IML, que Alagoas não tinha IML. A gente fez para melhorar a capacidade investigativa do Estado. Alagoas não tinha laboratório forense, não tinha radiocomunicador digital, não tinha helicóptero voando quando nós entramos. Hoje tem 3. Tinha 2 no gabinete do governador, que apoia o candidato Luna, e não tinha nenhum voando na segurança. Hoje tem 3. De maneira, Luna, que você esteve aqui em Alagoas justamente no período que o Estado foi o Estado mais violento do Brasil durante 10 anos. Atuou muito pouco. Muito pouco. E quando alguém pergunta o que vais fazer se chegares ao governo do Estado, você coloca que vai reunir os especialistas para checar quais são as melhores ideias. Isso dá a entender ao alagoano que você não tem ideia. Agora, hoje, Alagoas é o estado que mais reduz violência no Brasil. Candidato Pinto de Luna, sua réplica em 1 minuto e 15. A segurança está ótima. Todo mundo sabe que a segurança está ótima aí. Pessoas continuam morrendo. Essa desinformação, governador, é o senhor que tem. O senhor parou de andar as ruas e não me vê as ruas. Eu não me distanciei 4 anos de Alagoas. Eu nunca deixei de estar aqui em Alagoas. Me ausentei, sim, 2 meses ininterruptos para uma cirurgia que fui fazer em São Paulo. Quem me conhece sabe que eu estou aí direto na praia, que eu estou aí direto no meu veleirinho, velejando por aí, e me chamaram para essa missão para justamente tirar o alagoano dessa opressão. Não existe esse plano que o senhor fala de redução. O governo Teotônio Vilela merece respeito. Nós fizemos uma boa interação com ele e ali trouxemos a Força de Segurança para cá, fizemos vários investimentos, a Polícia Federal foi protagonista, nós assobiávamos e chupávamos cana aqui para reduzir esse índice de criminalidade, para o senhor atribuir que é do senhor, não é da sua gestão. E o homicídio ainda continua. 1.800 pessoas morrem e o senhor acha que reduziu. Não é assim, governador. Se informe melhor. Candidato Renan Filho, 1 minuto e 15 para a sua tréplica. É muito legal a gente ouvir de um candidato ao governo do estado alagoanos que ele vive na praia ou velejando.
São essas coisas que a gente não pode mais aceitar, de gente que vem de outro estado, chega em cima da hora para disputar a eleição de governador. As pessoas não aceitam isso. Substituiu o candidato Collor e isso ele não trata desse assunto. Não fala quem são os aliados que estão no palanque dele. Alagoas reduz violência com muitos investimentos, com mudança de postura, com transparência, reduz violência aproximando o aparato estatal das pessoas que mais precisam, construindo escolas em tempo integral, cuidando da prevenção. O alagoano me conhece bem, mas aqui, Pinto Luna, não é o estado de assobiar e chupar cana. Aqui é o estado do planejamento, da competência, da eficiência e das políticas públicas que funcionam. Por isso, não vai combinar bem com o teu estilo e talvez o melhor seja você voltar de onde você veio e disputar lá a eleição, porque talvez lá você conheça, mas aqui você conhece muito pouco e Alagoas está dando passos largos para cada vez mais ser um estado melhor para o alagoano e o alagoano compreende isso. Por isso, em todas as pesquisas de opinião, nós temos sempre mais de 70% de aprovação popular. Muito obrigado aos dois candidatos. Eu vou fazer agora o sorteio do próximo tema. Vou puxar uma aqui de baixo. E o tema é turismo. Quem faz a pergunta agora é o candidato Basílio, por favor, para quem o senhor gostaria de fazer a sua pergunta. Gostaria de fazer a pergunta para o candidato Josan. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Josan, o turismo em Alagoas tem grande potencial, mas muito é investido apenas nos resorts e há um pouco diálogo com o turismo de experiência, um turismo diferente que possa gerar mais empregos para o nosso estado, que possa inclusive beneficiar comunidades que vivem no interior. Quais são as suas propostas para essa área que tem um potencial tão grande e que pouco é explorada no nosso estado? Candidato Josan, 2 minutos para a sua resposta. Eu fico muito tranquilo e muito feliz com a pergunta. Alagoas tem uma das mais belas praias, a gente tem área de rios, a gente tem banhos interiores, a gente tem uma cultura muito boa, a gente tem uma culinária extraordinária, mas a gente não tem infraestrutura, Basílio, para o recebimento dessas pessoas. Uma infraestrutura para quem trabalha no turismo, para quem recebe o turista, é a infraestrutura que é boa para o cidadão. Se tem uma saúde que funciona, se você tem principalmente segurança que funciona, se você tem saneamento básico, se você tem praias limpas, se você tem uma boa malha viária, ou seja, se o seu estado está preparado para o seu cidadão, ele vai estar muito bem preparado para atender o turismo. Mas mais que isso, o turismo precisa que a gente capacite pessoas, que a gente tenha escolas voltadas para o turismo, que as pessoas estejam preparadas para avançar, que o sangue que corre na veia do alagoano, ele tenha a cor do turismo, que ele acorde de manhã, comece a respirar sobre o turismo, pense sobre o turismo, e isso tudo vai fazer com que as pessoas comecem a se empolgar, vender o seu destino e atender bem a quem chega e a quem recebe. O povo de Alagoas já é muito bem receptivo. É um povo que conhece bem o seu estado, suas potencialidades, mas precisa ter essa infraestrutura para atendimento. O principal ponto que a gente tem dentro do turismo, em qualquer lugar do mundo, é segurança pública. Se a segurança pública do estado ela não tiver condizente com o que o povo espera, ele não vai também atender aos desígnios e aos interesses do turista. A segurança é que faz com que o turista queira vir para cá, porque ele aqui vai se sentir acolhido e seguro. É isso que a gente pensa para nosso turismo. Candidato Basílio, sua réplica em 1 minuto e 15. O turismo em Alagoas ele sofre de vários problemas. Um dos principais é que o investimento no turismo se dá apenas em grandes resorts e na capital do estado, no litoral. É esquecido o interior, as potencialidades que nós temos, como por exemplo Penedo, Piranhas, cidades como União dos Palmares, que poderiam ser referências mundiais, como a Serra da Barriga, por exemplo, sofrem com a falta de estrutura e a violência. Além disso, na própria cidade de Maceió, só se privilegia apenas o turismo na orla, porque a violência é tão grande que você, a 3 quadras de lá, não pode mais explorar o turismo. Além disso, por exemplo, nós temos o mercado da produção
que é um centro, que em qualquer capital do Brasil é um centro de atração do turista, o nosso mercado, por culpa da Prefeitura de Maceió e do governo do estado, vive na lama, sem nenhum apoio, sem nenhum tipo de política que transforme aquilo em algo valioso para o nosso estado e para a nossa cidade. Nós precisamos mudar esse estado de Alagoas, a forma de gerir. Isso passa, por exemplo, por fazer um projeto onde você possa ter no mercado da produção um centro de atração do turista, trazendo também mercado de artesanato para aquela região, transformando o saneamento básico daquela região, que também é muito ruim, e dando ao povo de Alagoas, em suas diversas localidades, no sertão, no agreste, na capital, a oportunidade de empreender no turismo. Então o turismo ele vai mudar na nossa gestão. Candidato Josan, sua tréplica em 1 minuto e 15. Faz parte também dos nossos planos. Resgatar o mercado da produção, fazer completa reforma, a gente fazer a parceria junto com a Prefeitura de Maceió, criar toda aquela área em torno do mercado da produção, não só onde está ele localizado, mas a própria orla lagunar, que foi completamente esquecida por todas as gestões. A gente precisa ter um enfoque muito grande e ligando as cadeias produtivas. A gente tem a cadeia produtiva ali do sururu, de toda aquela parte ali de siri, toda a parte de peixes, que trabalha toda naquela região. A gente precisa ter um olhar muito apropriado para aquele local. O turismo, ele é a mola mestra de nosso desenvolvimento. Ele precisa ser olhado com todo carinho e com todo respeito. Valorizando o turismo, valorizaremos também o povo de Alagoas, que tanto merece e precisa dessa infraestrutura. Obrigado. Vamos então ao próximo tema. Vou sortear aqui do meio agora. Vamos ver qual é o tema. Educação. Agora é o candidato Josan Leite quem pergunta. Por favor, para quem o senhor gostaria de perguntar, o senhor pode perguntar para o candidato Basile ou para o candidato Pinto de Luna. Candidato Basile. 30 segundos, por favor. O senhor é de um partido que defende a ideologia de gênero nas escolas, que aplica alguns conceitos que são completamente contrários à liberdade que o estudante tem de aprender e não de receber ideologias. Eu gostaria de saber, dentro da forma como o senhor vê a educação, que precisa ter uma melhor capacitação para os estudantes enfrentar o mercado de trabalho, por que e como é que o senhor vai pensar a educação em seu governo? Candidato Basile, 2 minutos para a sua resposta. O candidato, infelizmente, mostra que não conhece a realidade da educação, nem de Alagoas, nem de nenhum lugar do mundo. O problema das escolas públicas não é essa questão de ideologia de gênero. O nosso problema é que, por exemplo, a Escola Estadual do Coqueiro Seco só tem 2 professores concursados. Você acha que é possível ter uma boa educação com 2 professores na escola? Será que o nosso problema na educação é realmente isso que esse tipo de candidato coloca, um candidato que vive na superficialidade das questões, um candidato que não tem proposta para o que se coloca? Né? Nós temos proposta para o nosso Estado. A nossa proposta é aumentar em mais de 10% o investimento da educação. O Estado de Alagoas, historicamente, sempre investiu menos que o mínimo que é colocado pela Constituição. Inclusive no governo Theo Vilela era assim. Nós precisamos aumentar muito mais o investimento da educação e que o governo atual não teve coragem de fazer. Vamos fazer concurso para professor e esse concurso vai contemplar inclusive vagas com dedicação exclusiva, para que os professores possam ganhar ainda mais, né, muito melhor na verdade, porque hoje ganham muito mal, e possam se dedicar exclusivamente à rede estadual de ensino público. A nossa realidade aqui no estado de Alagoas é essa. As escolas, elas não têm professor. As escolas em tempo integral, que o governador tanto fala, falta professor e os alunos ficam ociosos no tempo da tarde. Então, o que a gente precisa nas nossas escolas é de professor bem remunerado, né, com qualidade, que ele possa prestar um bom serviço de educação pública, para que a gente possa dar cada vez melhores estruturas às escolas, colocar o Wi-Fi em todas as escolas com muita qualidade, aumentar o serviço de biblioteca e de outros serviços próximos à escola, como, por exemplo, teatro. Essa é a nossa proposta, valorizar a educação como ninguém nunca teve a coragem de fazer. Essas discussões superficiais que ele e o candidato a presidente dele colocam, são discussões que mostram que eles não conhecem a educação. Eu que sou professor, o nosso programa que foi feito por professores, inclusive da rede estadual, temos conhecimento e capacidade para propor um plano factível para Alagoas. O candidato Josan agora tem 1 minuto e 15 para a réplica, por favor. Conheço muito bem, candidato Basile, a educação do meu estado. Sou filho de professores, inclusive. E quando eu fiz, foi uma pergunta específica a respeito do uso de ideologia dentro das escolas, que o senhor não respondeu, infelizmente. Com relação à educação, ela ser melhorada, sim.
Claro que a gente precisa ter mais concurso e precisa ter respeito. Mas quando a gente pega que as escolas estão sendo utilizadas para implantar ideologias, infelizmente isso fica fora do caminho. Com relação a Bolsonaro, tenho muito orgulho de ser o candidato do Bolsonaro, que será o futuro presidente do Brasil, muito em breve. Em 1º de janeiro, iremos sim ser essa ponte dentro de Alagoas, que irá trazer recursos, que irá trazer desenvolvimento e que ajudará o povo de Alagoas a sair do buraco e do atraso que sempre se encontrou há décadas, dependendo sempre dessa velha política, desses velhos políticos e dessas famílias oligárquicas que tomam conta de nosso Estado há tantas décadas. Com Bolsonaro, vamos fazer sim uma grande revolução branca desse país. Desculpe interrompê-lo, mas é a segunda vez que acontece aqui no debate. É necessário lembrar que esse debate é para o governo do estado de Alagoas. Portanto, para outros cargos, eu gostaria que os senhores deixassem de lado para situações, para os momentos adequados para esses outros cargos. O senhor ainda tem algum tempinho, o senhor gostaria de complementar? Gostaria de complementar simplesmente dizendo que o fato de eu ser candidato do PSL, eu faço um link, porque o candidato a presidente é do mesmo partido. Obrigado. Candidato Basílio, o senhor tem na sua tréplica 1 minuto e 15. Ele não será presidente, mas vejam como o candidato não tem propostas para a educação. O que se coloca aqui é apenas fogo e fumaça para poder apagar a realidade que é a educação do estado de Alagoas. E que é a realidade de muitos estados brasileiros, mas aqui é muito pior. Porque o nosso índice de analfabetismo é um dos maiores do Brasil, é o maior do Brasil, 18,2%. Boa parte da nossa população não conseguiu sequer terminar o ensino fundamental. E não é porque eles não quiseram estudar. Não estudaram porque não tiveram oportunidade. Nós temos esse índice de analfabetismo que é grande, inclusive, entre os idosos. Ou seja, a nossa dívida é histórica e é muito longa. E a gente precisa pagar essa dívida. Como é que nós vamos pagar? Melhorando os investimentos na escola pública. Não é discutindo besteira. A gente precisa aqui falar sobre o que é importante sobre a educação. Inclusive, eu quero que você, professor, aí em casa, veja se alguém tem aí algum plano para ideologizar as crianças. Ou se isso não é uma grande besteira que está se dizendo. Você precisa saber, e você que está em casa sabe, que o nosso problema é investir mais, ter mais capacitação dos professores, ter mais concursos, abastecer as escolas da estrutura necessária para que os nossos alunos tenham, sim, oportunidade de concorrer com qualquer aluno do Brasil. Isso hoje não é uma realidade. Muito obrigado aos dois candidatos. Então vamos ao último tema do bloco. Eu vou fazer o sorteio aqui, mexer um pouquinho, né, nos temas. Vamos ver o que surge. Agora o tema é moradia e habitação. Quem pergunta é o candidato Renan Filho e ele só pode fazer a pergunta para o candidato Pinto de Luna. O senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato Luna, você falou aí do MDB. Eu queria só resgatar que eu não apoio o MDB. Quem apoia o MDB de Michel Temer são os políticos que apoiam a sua candidatura em Alagoas nesse momento, que, se necessário, eu posso nominá-los adiante. Mas já que a pergunta é sobre habitação, eu queria saber, depois que o Michel Temer entrou na presidência da República, o programa Minha Casa Minha Vida, um dos mais exitosos do país, parou. O que você acha que deve ser feito para construir mais moradias para os alagoanos? Candidato Pinto de Luna, 2 minutos para a sua resposta. Simplesmente reativá-lo. É só isso. Né? Porque dinheiro tem. Agora o dinheiro é desviado. Agora me pergunta, o que tem que fazer é reativar. É dar casa para pobre, é tirar o pessoal da grota. Entendeu? É dar mais condição para a família. É dar mais condição para o pai de família ter um ambiente digno para morar. É isso que eu penso. E agora, adianta chamar o pai e a mãe de família e dar uma casa para ele, que não se adequa à vida dele. Essas casas que geralmente são feitas para pobre, o que pega nessa casa? Geralmente se faz um puxadinho. Esse programa está errado. Tem que levar, sim, ouvir os protagonistas. Está doendo ter que me engolir, mas tem que me engolir porque eu estou falando. Olha só, tem que levar moradia para o povo. Tem que dar um jeito de tirar o pessoal ali da grota. Temos que trabalhar mais o meio ambiente. A grota ali, é diferente da grota lá da Aldebaran. A grota aqui está cheia de casa mal construída, casa tipo favela, casa de comunidade. E lá na Aldebaran, aquelas mansões, com todo respeito a você que mora lá na Aldebaran. E temos o quê? Toda a área reflorestada. E o pobre está onde? Está onde os animais hoje vivem, na mata. Houve uma inversão de valores total. Me pergunta, o que deve ser feito? Da casa para o pobre, da casa para o povo, naquela condição que o povo merece. É isso. Não do jeito que está sendo feito aí.
Toda casa que é entregue se faz o puxadinho, porque não leva em consideração a realidade daquela família. Os protagonistas têm que ser ouvidos. O pobre não pode ser mais arraçoado como boi, como gado. Você, meu pai de família, minha mãe de família, sabe do que eu estou falando. É para você que eu estou falando. Cadu, a sua voz chegou aí da Grota do Reginaldo. Eu falo em seu nome, meu irmão. Tu és um guerreiro, tá certo? E agora fica o pessoal. Quer dar o quê pro povo? Nada. Uma realidade que só existe na televisão. Uma realidade que só existe na televisão. Nunca desceu as escadarias. O candidato Renan Filho agora tem 1 minuto e 15 para a réplica, por favor. Olha, quem vive em grota, dos movimentos de humanização das grotas, do programa Vida Nova nas Grotas, conhece bem o que o governo faz. Agora é estranho, o candidato coloca que vai reeditar o programa e depois diz que a casa do programa Minha Casa Minha Vida não funciona, é um puxadinho. Ao contrário, o Minha Casa Minha Vida é um programa elogiado mundialmente, que garantiu muitas moradias dignas, decentes, com energia elétrica, com calçamento, com calçada, com casa boa, sobretudo para quem mais precisa. Nós precisamos ter no governo federal gente com esse olhar alagoano, gente com um olhar que precisa ser retomados programas sociais que garantem geração de emprego para o Nordeste, garante casa boa para quem precisa, como nós fizemos em Maceió, em Rio Largo, em Palmeira dos Índios, em União dos Palmares, em várias cidades em Alagoas e que são referências para o cidadão. Por isso, é muito importante que você olhe bem para os seus candidatos. Veja quem pode falar com substância e quem está somente falando as palavras que vêm à cabeça sem sequer medir consequências. Gente que não se preparou para ser candidato. Gente que chega aqui de última hora e diz que é candidato ao governo do Estado como se fosse uma coisa simples. Bem, agora o candidato Pinto de Luna tem 1 minuto e 15 para a tréplica, por favor. Sentiram que eu estou incomodando, né? Mas vai ter que me engolir de todo jeito. Eu sou candidato porque eu cumpro a exigência legal da legislação. Ponto. É meu direito de ser candidato. Não sou sparring de ninguém. Estou aqui para defender minha candidatura. Agora está tudo lindo e maravilhoso sobre os seus olhos, sobre as suas óticas, não sobre a ótica do povo. A grota existe e é uma realidade, né? A casa é mal construída e é uma realidade. O povo está sendo arraçoado e é uma realidade. Aqui nós vivemos vida de gado. Agora querem que eu saia daqui. É a cidade que eu estou incomodando. E vou incomodar muito mais, viu, Renanzinho? Se cuide, porque eu vou incomodar. Você é uma eterna oposição ao seu governo que só se vê em televisão. E o povo vai dar esse segundo turno para nós, para que a gente possa se preparar melhor. Como você disse que eu tenho que me preparar, claro que eu tenho que me preparar melhor, para enfrentar esse governo falacioso. Então nós vamos chegar aonde o povo quer, ouvindo todo mundo, um governo participativo. E a casa, meu amigo e minha amiga, que você vai ter, é uma casa condizente com o que você merece. Não esses puxadinhos que tem por aí, tá certo? Acredite e creia que nós podemos mudar. Não vai ficar assim. E vai ter que me engolir. Eu incomodo. Obrigado aos candidatos. Nós encerramos o bloco e vamos ao intervalo. No próximo bloco, as perguntas serão com temas livres. Até já.